Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 a 12. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E na verdade vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Amém? Imagine se, por algum motivo, na iminência de estar ausente do seu lar por algum tempo, você que é pai e mãe, vai deixar os filhos sozinhos, cuidando uns dos outros e cuidando da casa por esse tempo. Quais seriam as suas recomendações para os seus filhos? Quais seriam as orientações mais importantes? Talvez você vai sair a trabalho, talvez vai passear, vai viajar, ou já está envelhecendo e já não consegue mais dar conta das coisas como dava antes. E talvez você já está considerando que vai ser levado pelo Senhor. Quais orientações você daria na sua ausência? O que seus filhos precisam fazer? Quais as coisas mais importantes? Bom, depois de 1 aos Coríntios, essa carta que nós temos estudado é a carta no Novo Testamento em que Paulo mais repete a palavra irmãos. Ao todo, nessa carta, nós vemos 16 ocorrências. Dá, em média, 3 vezes por capítulo. É muita coisa. Por 4 vezes, nessa carta, Paulo cita Deus de Pai. Pai, tanto de Jesus, quanto nosso Pai. O Pai dos crentes em Jesus. E quando ele fala sobre o seu ministério lá em Tessalônica, quando ele pregou o evangelho para aquelas pessoas, Paulo disse que os amava e os tratava como se eles fossem filhos. Fica muito claro que Paulo via aquela igreja como uma grande família, como uma comunidade que mais se parece, não como uma empresa, o que muitas igrejas estão tentando ser hoje em dia, mas uma comunidade que parece com uma casa. E uma casa às vezes é bem comportadinha, mas tem dias em que está tudo de perna para o ar, não é? Tem dia que a gente se abraça e se alegra, mas tem dia que a gente está jogando coisa um no outro. É assim que a igreja é vista no Novo Testamento. Mais do que uma empresa bem comportadinha, que todo mundo se veste bonitinho, está cheirosinho, mas ninguém quer saber da vida do outro. Está doido para chegar às 5 horas da tarde e voltar para casa. Não, isso não é igreja. Paulo via a igreja em Tessalônica como uma grande família, uma família composta por pecadores. Foram salvos por Jesus. O seu irmão mais velho, o irmão perfeito, aquele a quem a igreja está imitando. E essa igreja que é composta por pecadores que foram salvos, por essa causa foram transformados em filhos de Deus. Eles não eram filhos, agora são filhos. Foram adotados, incluídos na família de Deus, e que agora são irmãos. Apesar das diferenças. Apesar da idade diferente, apesar das preferências diferentes, são reunidos no mesmo povo, na mesma comunidade de fé. Desde a criança até o idoso. Capítulos 1 a 3, Paulo falou sobre a alegria que ele tinha quando recebeu a notícia de que aquela igreja estava firme na fé e no amor. Essa grande família continua unida. Depois de tanto problema, tanta luta, vocês continuam firmes na fé. E Paulo gasta 3 capítulos para descrever a sua alegria. E no capítulo 4, ele começa a tratar de alguns assuntos importantes, porque ele não teve tempo hábil para lidar com esses assuntos.
ficou lá provavelmente umas 3 ou 4 semanas e teve que sair por causa da perseguição, para que a igreja não se machucasse por causa dos opositores. Então faltou tempo para tratar de algumas questões importantes. E ele começa, a primeira questão importante nós vimos semana passada, era sobre a área sexual, eles precisavam buscar a santificação nessa área. E agora nós temos a segunda questão importante para Paulo. E a segunda questão importante, como nós lemos, tem a ver com o que Deus espera que aquela igreja faça na presença de Paulo, que era o seu pai na fé. O que Deus espera que a igreja faça, como a igreja deve se comportar, como ela deve se tratar sendo família de Deus. Quais recomendações, quais orientações são as mais importantes para aquela igreja e para nós hoje em dia? O que Deus espera ver nessa família? O que Deus espera ver em nós como seu povo, como irmãos em Cristo? Como nós devemos nos comportar como igreja? Bom, são 2 lições de Deus aos seus filhos. A primeira lição está nos versículos 9 e 10. Amem-se generosamente. A segunda lição está nos versículos 11 e 12. Trabalhem dignamente. Primeira lição de Deus aos seus filhos. Amem-se generosamente. Olhe novamente os versículos 9 e 10. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. No versículo 9, depois de falar sobre santificação na área sexual, foi o que nós vimos nos versículos 1 a 8 no domingo passado, Paulo muda de assunto e ele fala quanto ao amor fraternal. O que essa expressão aqui significa? Amor fraternal, na verdade, é a tradução de apenas uma palavrinha grega que você vai identificar facilmente. Nós usamos ela para dar nome de cidade. Filadélfia. Já ouviu essa palavrinha em algum lugar? Principalmente nos filmes norte-americanos, né? Filadélfia. O que significa Filadélfia? Naquela época, ela era usada principalmente para se referir ao relacionamento mútuo de filhos, de irmãos, dentro de uma casa, dentro de uma família. Então, essa palavrinha significa o amor de irmão, fraternidade. Por isso é traduzido nessa versão que eu li como amor fraternal. É claro que irmãos normais, vou falar de irmãos normais, tá? Eu tive 2 irmãos, tenho até hoje. Talvez você também tenha irmãos. Se não teve, conviveu com gente que teve irmãos e tem irmãos. Irmãos normais não ficam demonstrando seu amor o tempo todo, né? Tem momentos de discordância, tem discussões, puxão de cabelo, mordida, pontapé, não tem isso? Tem. Desde pequenininho até grande tem. Relacionamento de irmãos tem brigas, tem conflitos, mas de modo geral, os irmãos se mantêm unidos. Apesar das diferenças. É curioso, eles adaptam aquele versículo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Os irmãos usam a briga, dura a tarde toda, mas a paz vem no final do dia. Ao final do dia eles se unem. Ou eles se unem para brincar, porque não dá para ficar picudo o tempo todo, né? São só vocês 2 na casa, outros 3, vamos brincar. Ou eles se unem para sorrir, para receber um abraço do pai que chegou do trabalho. Nessa hora as brigas já não importam mais, papai chegou. Ou se unem para uma refeição, enfim. A pergunta é por que irmãos fazem isso? Por que irmãos brigam e ao mesmo tempo também se amam e se abraçam? 2 razões óbvias aqui. A primeira razão é porque eles são obrigados. Não dá para fugir disso, né? Vai ser seu irmão pro resto da vida. Talvez você vai conseguir escapar dessa pessoa quando você se casar, na vida adulta, você sair de casa. Mas até lá você vai ter que conviver com esse seu irmão. Talvez dividir quarto com ele, talvez dividir cama com ele. Dividir o guarda-roupa. Você é obrigado. É o seu irmão. Mas também tem uma segunda razão por que irmãos são assim, porque irmãos são ligados. Apesar das brigas, das crises, tem algo bem lá no fundo, assim, bem no fundo mesmo. Se a gente cavucar, a gente vai achar isso aí. Lá no fundo, tem alguma coisa que une os irmãos.
Sabe o que une os irmãos? Um amor divino. Irmãos, ao seu modo, se amam. Um amor que Deus colocou lá. Mesmo que eles não conheçam a Deus. Está no DNA deles. Que faz com que eles não se esqueçam. Faz com que irmãos não deixem de se preocupar um com o outro, mesmo na vida adulta, mesmo tão distantes com o passar dos anos. E um bom exemplo desse amor que os une, mesmo apesar das diferenças, é a expressão, talvez você já tenha usado: só eu posso discutir com meu irmão, você não. Só eu posso bater nele, você não. Então, se você mexer com ele, vai ter que estar mexendo comigo. Eu odeio ele, mas não pode fazer isso com ele. Esse é um relacionamento de irmãos. Em todo o Novo Testamento, por 5 vezes os discípulos de Jesus são chamados a serem como Filadélfia, a se tratarem como irmãos. Amor fraternal. São 5 ocorrências. Uma está aqui, a outra em Romanos 12:10, uma em Hebreus 13:1, uma em 1 de Pedro 1:22 e uma em 2 de Pedro 1:7. Essas 5 referências são importantes. Qual o significado disso? Por que Deus diz isso a respeito dos crentes em Jesus? Porque Deus espera que nos amemos como irmãos. Deus espera que nos amemos como membros da mesma família. Nós estamos ligados uns aos outros pelo sangue de Cristo. Todos nós somos salvos da mesma forma. Pelo sangue de Jesus. Todos nós fomos salvos por pura graça, sem merecer. Não tem um aqui que possa dizer: eu mereci. Não tem um aqui que possa levantar a mão e falar: eu sou melhor do que aquele ali. Deus acertou na loteria quando me salvou. Ou quando eu o escolhi, porque eu sou melhor. Ah, tadinho de Deus se não fosse por mim. Quem aqui pode dizer isso? Ninguém. Todos somos salvos por Cristo, igualmente pela cruz de Cristo. E por isso todos nós somos obrigados a conviver juntos. Quer você goste, quer você não goste daquele que senta ao seu lado, a gente vai conviver junto aqui e por toda a eternidade. Amém. Aqui é o treino. Aqui é o exercício para a partida eterna. O que será que Paulo tem a dizer sobre esse assunto para aquela igreja? Quanto ao amor fraternal. O que será que ele queria dizer para nós? Bom, para aquela igreja, o versículo de número 9 nos assusta. Por incrível que pareça, Paulo diz: eu não tenho nada a dizer sobre isso. Olha o que ele diz. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade, não é preciso de que eu lhes escreva nada novo. O motivo? Ele diz: o próprio Deus já disse tudo o que vocês precisavam saber sobre essa questão. Versículo 9 continua, ele diz: porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Aqui está mais uma expressão muito interessante nesse texto. A expressão instruídos ou ensinados por Deus. Talvez na sua Bíblia esteja traduzido assim. É a tradução de um termo só. O termo é teodidasco. Teo, Deus, didasco, ensino. Literalmente, ensinados pelo próprio Deus. Por que isso é interessante? Bom, é interessante porque antes de Paulo escrever essa carta aqui, essa palavra não existia. Ele criou ela. Paulo, para tentar descrever o que tinha acontecido com os Tessalonicenses, ele não achou nenhuma palavra no vocabulário grego. Nem no grego, nem no hebraico, nem no aramaico, em nenhuma língua havia uma palavra que expressasse o que ele queria dizer. O que ele fez? Ele criou a palavra dele. Pô, se a gente for fazer isso hoje, vai dar problema, principalmente se você tentar fazer isso numa prova de redação. Não faça. Paulo tinha esse direito, essa prerrogativa. Nós não. Ele cria uma palavra para descrever o que ele queria comunicar. O que Paulo está usando? Qual o sentido de criar essa palavra? O que aconteceu com os Tessalonicenses? Paulo diz: Deus ensinou vocês a amar uns aos outros. Aqui Paulo usa uma outra palavrinha para amor. Se a primeira foi Filadélfia, agora ele usa o amor ágape. E essa palavrinha traz a ideia de um sacrifício pessoal em favor do bem do outro. O
O que Paulo está dizendo aqui? Mesmo que o outro não mereça, vocês aprenderam com Deus a se sacrificar por Ele. Quando é que Deus nos ensina isso? Você lembra de algum momento quando você recebeu uma cartilha de Deus dizendo é assim que você deve tratar as pessoas ao seu redor? Quando é que Deus nos ensina a amar uns aos outros? Eles só ouviram de Paulo 3 ou 4 semanas de pregação. Quando foi que Deus ensinou isso para eles? A resposta é simplesmente quando eles ouviram o Evangelho. Eles foram ensinados por Deus a amar uns aos outros quando eles conheceram o Deus que se revela a eles através do Evangelho. Quer uma explicação mais fundamentada? Vamos passear um pouquinho nos escritos de João. João fala bastante, a gente cantou um trecho das cartas de João aqui. João 3,16. Lembra desse texto? Bom, abre lá, não custa nada, né? Já que a Bíblia está aí. Bom que a gente ouve o barulhinho de páginas sendo folheadas. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Não ficou falando, não ficou nas ideias, ele agiu. E o agir dele foi um sacrifício, entregou o seu próprio Filho para nos salvar. Um outro texto de João, agora você vai para a primeira carta de João, capítulo 3,16. Olha lá, 3,16, mas de 1 João. 1 João 3,16. Finalzinho da sua Bíblia aí. Primeira de João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor. Você conhece o amor? O amor não é a pessoa pela qual você se apaixonou, não. O amor não é o que a Netflix ensina. O amor não é o que a novela da Globo ensina. Não, aqui está a descrição de amor. Nisto conhecemos o verdadeiro amor. O que é o verdadeiro amor, João? Que Cristo entregou a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nisto conhecemos o que é amor. Sacrifício em favor do outro. Ainda em 1 de João, no capítulo 4, versículos 7 e 8. 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Não é que ele contém amor, ele é quem ele é. Um pouquinho mais à frente, João, no versículo 10 e no versículo 11, diz: nisto consiste o amor. De novo ele vai definir amor para nós. No que consiste o amor, João? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, versículo 11, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. O que João está dizendo, tanto no seu Evangelho, quanto na sua primeira carta? Ele está dizendo: Deus é amor, e a maior expressão disso foi um sacrifício. Deus não ficou no céu nutrindo um sentimento, uma emoção, ou simplesmente meras palavras, como eu amo os homens, mas amo eles bem longe de mim. Olha, como eu gostaria que alguém fizesse alguma coisa para resolver o problema do pecado, porque eu amo os homens. Não! Deus amou, e o amor dele foi expresso na entrega do seu próprio Filho para nos salvar dos nossos pecados. E o próprio Jesus também nos amou, porque Jesus voluntariamente se entregou à morte na cruz. E diante disso, o que João está dizendo é: nós somos chamados a amar dessa mesma forma os nossos irmãos. Amar dessa forma é resultado de termos sido amados por Deus. Bom, em resumo, voltando para Tessalonicenses, o que Paulo está dizendo é: sabe por que vocês se amam?
fraternalmente? Por que vocês se veem como irmãos? Porque vocês aprenderam isso do próprio Deus. No momento em que vocês foram alcançados pelo amor de Deus, vocês descobriram que era amor e vocês foram constrangidos a amar as pessoas dessa forma. Diante disso, tem 3 significados práticos sobre o que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, quando ele diz que Deus nos ensina a amar. O primeiro é que nós só saberemos o que é amor verdadeiro se nós conhecermos o Deus de amor. Fora do relacionamento com Deus, você não vai descobrir o que é amor. No máximo, você vai encontrar um amor egoísta, interesseiro. De pessoas que se aproximam de você, ou você se aproxima de pessoas, de coisas, de situações, porque estão em busca de algo em troca. Quando você deixa de ter utilidade para aquela pessoa, ela deixa de te amar. E vice-versa. Isso não é amor. O que eu vou receber em troca? Isso acontece até dentro da igreja. Nossa, eu fiz tanta coisa por essa igreja. Ninguém me visita. Ninguém vai atrás de mim. Ninguém se preocupa comigo. Quer dizer que você fez porque você queria algo em troca? É isso mesmo? Bom, isso não é amor, então. Você achou que estava amando, mas não estava amando. Isso não é amor. O amor verdadeiro se encontra apenas em Deus. E se você não conhece a Jesus, você nunca vai saber o que é amar. Porque você nunca vai saber o que é ser amado. Sem merecer. Então, se você ainda não conhece o amor verdadeiro, renda-se a Jesus. Você vai ser tomado por esse amor que vai te constranger, que vai te atrair até Ele e vai mudar quem você é. Só nele encontramos o amor verdadeiro. Mas o segundo significado é que se nós conhecermos o Deus de amor, naturalmente nós vamos aprender a amar uns aos outros, porque é a consequência lógica. Se Ele nos amou sem merecermos, nós vamos começar a olhar para as pessoas da mesma forma. Aquele miserável não me merece. Ele não merece ser servido. Ele não merece ser abraçado. Ele não merece sequer um bom dia. Mas eu também não merecia. Que constrangimento. Puxa vida, se Deus tivesse me tratado dessa forma, eu estaria perdido ainda. Então é natural que, à medida em que, quanto mais conhecemos a Deus, mais nós passamos a amar as pessoas. Porque conhecemos o Deus de amor. E aqui está o terceiro significado prático disso. Se nós não temos amado uns aos outros dessa forma, é porque nós temos falhado em nosso conhecimento de Deus. Querido irmão, querida irmã, conhecer a Deus significa conhecer o amor. Então, é impossível conhecer a Deus e não amar. É uma contradição. A menos que você esteja conhecendo um ídolo. Aí é diferente. O ídolo ele não ama mesmo. Você imagina como Deus seria e aí se aproxima desse Deus imaginário. Ou você está buscando alguma coisa em troca dentro da igreja. Se você criou um estigma, uma imagem de como seria o pastor ideal, e você busca esse ídolo, a igreja ideal, o irmão ideal, você não está buscando a Deus, você está buscando um ídolo, você criou um ídolo no seu coração. Aí você não vai encontrar amor mesmo. E é por isso que as suas atitudes não são amorosas. Porque o seu ídolo não está sendo satisfeito. Mas à medida em que nós conhecemos o Deus verdadeiro, isso vai gerar em nós amor. Então essa é a hora de você avaliar o seu próprio coração. O meu conhecimento de Deus tem me levado mais ao amor e ao sacrifício por quem não merece, ou ao orgulho e arrogância? Ódio àquele que é diferente. Porque se você está orgulhoso, arrogante e odeia pessoas, não é a Deus que você está conhecendo. É algum ídolo que você criou no seu coração. Porque o Deus que se revela na Escritura é amor. Volta lá para Tessalonicenses. No versículo 10. Paulo continua, ele falou: eu não preciso ensinar vocês sobre amar, porque Deus já ensinou vocês. E aí no 10 ele diz: e na verdade vocês já estão fazendo isso. Vocês já amam. Mas perceba os detalhes, vocês amam a todos os irmãos. Vocês não amam apenas alguns. Vocês não amam só os preferidos, aqueles que vocês gostam mais. Não, vocês amam todos os irmãos. E assim, vocês não amam só os irmãos da sua própria igreja, o versículo continua. Vocês amam os irmãos de toda a região da Macedônia. Vocês amam os irmãos da igreja em Bereia. Vocês amam os irmãos da igreja em Filipos e das outras cidades. Já parou para pensar nisso aqui que Paulo está dizendo?
Vamos lá, vamos devagar. Vamos tomar essa sopa pelas beiradas, porque senão a gente queima a língua. Começa por amar alguém além de si mesmo. Que a gente se ama, né? Paulo disse em Efésios, ninguém odeia a si mesmo. Nós cuidamos do nosso próprio corpo, a gente se ama bastante. E a raiz do nosso problema é porque a gente se ama demais até. Mas imagine o desafio de amar alguém além de mim mesmo. Já é um grande desafio. Se nós passássemos a vida inteira tentando amar uma outra pessoa, que esse é o desafio do casamento, né? Amar uma outra pessoa que não é a nós mesmos, isso já é um grande desafio. Agora imagine amar diferentes. Imagine amar uma igreja toda. Imagine amar essa turma toda que está aqui. A gente já gastaria a vida inteira tentando, né? Dá trabalho, não dá? Só que agora vá além. Porque Paulo está dizendo, considere amar a todos os irmãos de todas as igrejas da região onde você mora. Isso é incrível, é incrível. Imagine amar os irmãos daquela igreja lá de baixo, daquela igreja de lá, daquela igreja de lá, da igreja do outro bairro, da igreja da outra cidade, de toda essa região, de todo esse estado, de todo esse país. Paulo está dizendo, vocês amam dessa forma. Querido, sabe o que isso significa? Significa que se eles conseguiram, nós também conseguimos. É possível amarmos uns aos outros dessa forma, por mais difícil que isso pareça, e é. Isso é difícil, mas é possível. Para isso, basta que a gente se esforce. Primeiro, que a gente conheça cada vez mais a Deus, porque isso vai gerar amor em nós, e que nós venhamos a obedecer a Deus. Tudo que Ele manda, a gente vai imitando a Deus, e nisso vai aprendendo a amar as pessoas. Como será que esse amor se evidencia? Como é que ele se mostra? Como é que a gente pode amar alguém que está longe de nós? Porque assim, alguém que está perto, a gente consegue pensar algumas estratégias, mas alguém longe, talvez eu nem conheça, é de outra igreja. Como que eu amo alguém que está distante, mas ao mesmo tempo como eu amo alguém que está perto? Bom, tem algumas dicas. Primeiro, você pode orar por eles. Um grande gesto de amor. Orar por alguém, sem que a pessoa saiba, sem que ela mereça. Simplesmente botar o teu joelho no chão e orar por fulano. Mas você também pode visitar esse irmão. Buscar conhecê-lo um pouco mais. Se aproximar. Qual que é o teu nome? Onde você mora? Qual que é a tua família? Desde quando você conhece Jesus? Desde quando você faz parte dessa igreja? Nossa, a gente está aqui há tanto tempo, eu nem te conhecia. Olha que oportunidade de aprender a amar o seu irmão. A gente também pode ouvir o que ele tem a dizer da palavra de Deus, e nós podemos ensinar a palavra de Deus para ele. Por isso a gente presta atenção na pregação. Por isso a gente presta atenção quando há um treinamento. Porque eu preciso de Bíblia para poder servir o meu irmão e ensinar a Bíblia para ele. Eu posso socorrer o meu irmão financeiramente. Seja ele aqui, dessa igreja, seja de outro lugar. Levantando uma oferta. Abrindo mão de uma pizza. É só uma pizza na sua agenda. Abra mão dela. Mas talvez esse dinheiro vai fazer tanta diferença na vida de um irmão distante, que tem pouco recurso. Você não tem noção como isso é um gesto de amor. Talvez você possa enviar obreiros, ministros, para irmãos distantes que não têm pastores, que não têm obreiros. É uma forma de amar. Será que esse tipo de prática se evidencia no nosso meio? Ou será que a gente pode melhorar? Eu acho que a gente pode melhorar. Pensar além de nós mesmos. Pensar além da igreja local. Considerar os irmãos ao redor. Apesar de já estarem no caminho certo, no versículo 10, Paulo diz, eu não me dou por satisfeito. E nem Deus. Olha o que ele diz ainda no versículo 10. Porém, está tudo muito bem. Porém, irmãos, lembre-se, nós somos da mesma família. Irmãos, exortamos vocês. A palavra exortar significa chamar alguém para perto, para confrontar um erro. Para dizer, isso aqui que você está fazendo está errado. Mas ao mesmo tempo, consolar essa pessoa, porque ela vai reconhecer que está errada e vai começar a chorar. Calma, tem esperança para você, agora eu vou te mostrar o caminho certo. O que Deus quer de você é isso. E aí, então você anima a pessoa, isso é exortar. E Paulo diz, nós exortamos vocês. Diz o versículo 10, a que progridam cada vez mais. A ideia aqui é, continuem a se amar a ponto de transbordar. Amem em excesso. Tem duas implicações para a gente aqui.
A primeira é que amar outros irmãos, seja da nossa igreja, seja de outras igrejas, como nós temos feito, se é que temos feito, nunca é o suficiente. Se você tem amado e se esforçado para amar as pessoas dessa igreja e de outras igrejas, que bom, está no caminho certo, mas não é suficiente. Deus espera mais. Deus espera que amemos abundantemente, como Ele nos ama. Não se contente com o nível de amor que você tem demonstrado. Progrida cada vez mais. Certa vez eu ouvi isso de um pastor e eu levo para a vida. Eu sempre repito isso em momentos cruciais, assim, que eu estou sendo desafiado a tratar as pessoas com ira. Com aquela régua alta, sabe? Agora, não errou dessa vez, eu vou cortar da minha lista de relacionamentos. Esse pastor dizia o seguinte, e diz até hoje: se for para errar, que seja pelo excesso de amor. O amor bíblico, óbvio. Não que permite todo e qualquer pecado, mas que seja pelo excesso de amor e graça. Não pelo juízo. Graça a pecadores que não merecem. Deus quer sempre mais. Mas tem uma segunda implicação. Para que a gente continue nessa prática, o que Paulo está fazendo para eles? Versículo 10 ele diz: porém, irmãos, exortamos vocês. Para que a gente continue amando cada vez mais as pessoas, nós precisamos ser exortados. Esse era o papel de Paulo na vida dos Tessalonicenses. Nós precisamos de pessoas iguais, nós precisamos de exortadores. Precisamos de pastores, precisamos de líderes, precisamos de discipuladores, precisamos de amigos. Pessoas que nos lembrem que Deus espera que amemos uns aos outros. A pergunta é: por que nós precisamos de pessoas assim? Bom, porque sem pessoas assim, a nossa tendência é nos esquecermos disso. A nossa tendência é deixarmos o amor esfriar. E aí nós começamos a ressaltar demais os defeitos, as diferenças que nós temos com as pessoas. E aí as coisas que elas nos fazem parecem muito maiores do que elas estão fazendo. E isso começa a gerar ódio no nosso coração, começa a gerar fofoca, rivalidade, briga, discussão, e isso é o que destrói igrejas. Então é por isso que nós precisamos de exortadores, pessoas que vão dizer para nós, no nosso olho, a ponto que nos amam, de tal forma a ponto de dizer: meu irmão, você está no caminho errado, você está no caminho do ódio. Deus quer que você ame essa pessoa, então perdoe essa pessoa, vá falar com essa pessoa, não espere ela vir até você, vai você atrás dela. Nós precisamos de gente assim na nossa vida. Se você tem gente assim na sua vida, agradeça, não fuja dessas pessoas, se aproxime dessas pessoas. Você precisa de exortadores. E se você está longe de exortadores, você está num caminho perigoso, é o caminho do desamor. Você precisa de pessoas que te exortem a amar. Todos nós precisamos. Lembre-se disso, se nós conhecemos a Deus, todos nós já sabemos que devemos amar, isso não é verdade? Ah, tá bom, Deus é amor, nós temos que amar uns aos outros. Todos nós temos a informação. Paulo disse isso para os Tessalonicenses: eu não preciso falar mais nada, vocês sabem o que vocês tinham que fazer. Mas sabe o que a gente precisa? A gente precisa de prática. O que falta é praticar aquilo que a gente já sabe. E para isso Deus coloca pessoas, irmãos na nossa vida, para nos exortar. Lembre-se de fazer o que você sabe que devia estar fazendo. Lembre-se de amar. Por isso valorize quem te ama mais do que a si mesmo, a ponto de te exortar, para que você cresça em amor. Quem te confronta assim te ama realmente, porque quer ver o seu crescimento em santidade. Tenha irmãos e amigos assim, seja alguém assim. Qual a primeira lição de Deus aos seus filhos, à sua família? Amem-se generosamente. Segunda lição: trabalhem dignamente. Olha o que diz os versículos 11 e 12. E se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Esses versículos aqui estão ligados intimamente à última frase que Paulo disse no versículo 10. Qual foi a última frase? Porém, irmãos, exortamos vocês... Exortamos vocês a que progridam, a se amem cada vez mais. Porém, você percebe que o versículo 11 começa com uma letrinha. Qual que é a letrinha?
e. Está vendo essa letrinha? Toda vez que ela aparece no início de um versículo, isso está ligado com o versículo anterior. Então ele disse o que veio no 10 e vai dizer mais uma coisa. O que é que ele vai exortar? Qual que é a exortação? Se empenhem. Eu exorto vocês a que vocês se esforcem arduamente, a ponto de derramar suor. Sejam diligentes, procurem isso com o máximo empenho. O que é que nós devemos buscar, Paulo? O que é que deve ser objetivo ou objeto do nosso máximo esforço? Da nossa máxima diligência? Bom, 3 alvos. Se dediquem por 3 coisas. Primeiro alvo, início do versículo 11. Se dediquem arduamente a viver tranquilamente. Tranquilo isso aí, né? É só colocar o pé em cima de uma rede, pedir para alguém balançar ela e pedir uma água de coco. Viver tranquilamente, a gente sabe bem o que é, né? Não é isso que você está pensando. A palavra que Paulo usa aqui é bem profunda. Algumas versões traduzem como se empenhem por viver em paz. A sua versão está assim, talvez? Essa expressão aqui, que foi traduzida por em paz ou tranquilamente, traz a ideia de se manter quieto, em silêncio, sem muito alarde. Eu vi recentemente um post no Facebook, no Instagram. Facebook ninguém usa mais. No Instagram tinha alguém dizendo assim: olha, pare de contar os seus planos para as pessoas, pare de confiar nas pessoas e trabalhe em silêncio. Já ouviu isso? Isso aí é psicologia barata, isso aí é coisa de coach, não é Bíblia não, tá? Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Isso é se isolar das pessoas. É totalmente o oposto do que Paulo está dizendo aqui. O que ele está dizendo é: abra sua vida para a igreja, para gente que ama Jesus. Aí você se abre. Isso faz bem para você e vai fazer bem para essas pessoas. Viver tranquilamente, viver em paz, significa o quê, Paulo? Conduzir uma vida calma, concentrada, equilibrada. Deixa eu trazer para vocês como essa palavrinha era usada no contexto em que Paulo escreveu isso aqui. Essa palavrinha era usada no mercado de trabalho romano. Vou explicar para vocês. Viver tranquilamente, a palavrinha tranquilamente era usada no mercado de trabalho. Se referia a alguém que tinha um negócio ou tinha uma profissão e essa pessoa se dedicava ao seu negócio. Ao invés de ficar perambulando de um lado para o outro sem ficar num único emprego. Viver tranquilamente, naquele contexto, era alguém que se dedicava ao seu trabalho. Curioso, né? Quem vive pulando de galho em galho, quem não consegue se firmar, quem não consegue sossegar no emprego, numa profissão, ou mesmo trabalhando ali, mas não consegue manter uma vida em silêncio, sem muito alarde, uma pessoa espalhafatosa, uma pessoa que chama atenção, uma pessoa que dá trabalho para líder, para chefe, uma pessoa assim, ela está sempre buscando algo melhor, ela nunca acha que aquilo é suficiente para ela, e o melhor nunca chega. O melhor sempre vai ser o próximo emprego, o melhor vai ser o próximo chefe, quando ela não para pensar que o melhor é ela mudando e sendo o melhor funcionário. Gente que fica perambulando de um lado para o outro assim, que não consegue se submeter a autoridades, não consegue se submeter a uma ordem de um chefe. Essa pessoa não produz tranquilidade. Ela não produz paz, pelo contrário, ela vai ser um desconforto para todo mundo ao redor. Não sei se você trabalhou com alguém assim, ou você já chefiou alguém assim, ou você é alguém assim. Produz desconforto para os familiares, ninguém aguenta essa pessoa, não para emprego, não se submete, só reclama do chefe. É um problema para os colegas de profissão, porque eles têm que ficar sempre aparando as arestas, fazendo o trabalho daquela pessoa porque ela não está fazendo. É um problema para os chefes e inclusive é um problema para a igreja. Como assim é um problema para a igreja? Bom, pensa comigo. Se a igreja precisa crescer em amor, e parte disso envolve socorrer os seus necessitados, então a igreja vai levantar recursos, como a gente trouxe à frente, para poder ajudar aqueles irmãos que precisam de ajuda. Essa é parte do nosso papel em amar. Mas ao mesmo tempo, na igreja nós temos alguém que não se estabelece ou não para em emprego algum, que dá trabalho, dá dor de cabeça, não só para a sua família, para o emprego, mas dá dor de cabeça para a igreja, porque essa pessoa vai sempre precisar de ajuda. Irmãos, quem não busca viver tranquilamente é um incômodo para a igreja. Isso porque
Passar necessidade por falta de recursos ou por falta de saúde é uma coisa. Mas a pessoa não tem as mesmas condições. Calamidades e imprevistos acontecem. Fases da vida em que as coisas não estão bem. Mas passar necessidade por falta de vergonha na cara, porque você não se esforça, não se empenha em permanecer no emprego, é bem diferente. Isso é falta de amor. Isso é se aproveitar da boa vontade dos outros, se aproveitar de recursos que poderiam ser destinados e direcionados para quem de fato não tem condição de conquistar recursos. Nós precisamos nos esforçar, nos empenhar por viver tranquilamente em nossas carreiras, em nossas profissões, em nossas vocações, em nossos empregos. Falei que não era isso que significava a palavra, né? Primeiro alvo, viver tranquilamente. Segundo alvo, pelo que nós devemos nos esforçar? A cuidar do que é de vocês. Agora isso aqui faz sentido, porque está dentro do contexto. Cuidar dos seus próprios assuntos, seus próprios negócios. As palavras que Paulo usa aqui, elas trazem um duplo significado. Literalmente o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, se comprometam em se preocupar e realizar aquilo primeiro, que é da posse de vocês. Então ele está se referindo à família de vocês. Se dedique a cuidar da tua família, não a família do outro. Se dedique a cuidar dos seus pertences, não fique gastando seu tempo tentando cuidar do pertence do outro. Se dedique a cuidar das suas propriedades, a administrar bem as suas habilidades, a cuidar da tua profissão. Mas também isso pode significar que se dedique não só a cuidar das posses de vocês, mas a cuidar daquilo que é da conta de vocês. Dos assuntos que se referem à sua vida, não da vida das outras pessoas. Quem ama de verdade não vive bisbilhotando a vida dos outros, deixando a sua própria vida de lado, as suas responsabilidades para trás. Pelo contrário, é alguém que se concentra naquilo que é da sua conta. E o que é da minha conta? O que é da sua conta que Deus quer que você cuide? Bom, primeiro, as coisas que Deus te deu para cuidar. E não só coisas, mas as pessoas, as vidas. Começa com a sua esposa, o seu marido. Isso é da sua conta. Muitas vezes na igreja a gente fica se metendo na história, na vida dos outros, não para trazer edificação, mas para dizer: meu casamento seria diferente. Isso aqui está errado, hein? Mas é só preferência tua. Enquanto isso, o teu casamento não está sendo nutrido. Os teus filhos não estão sendo discipulados, você está enfiando a mão na vida dos outros e criticando a maneira como que os outros pais estão criando seus filhos, mas os seus filhos estão deixando de ser criados, porque o tempo que você deveria estar gastando investindo neles, você está gastando investindo, fofocando, falando mal, reclamando da vida dos outros. Começa cuidando das vidas que Deus te deu, os seus filhos, os seus netos, o seu próprio corpo. Começa a dar mais atenção para o que você come, durma melhor, vai fazer um exercício, uma caminhada que seja, porque você vai estar mais cansado e a língua não vai falar tanto. Cuide das suas capacidades e suas habilidades. Você tem tempo livre, vai fazer um curso, vai se profissionalizar, vai melhorar as suas habilidades. Cuide da sua vocação e da sua profissão, faça isso bem feito. Seja aquele funcionário exemplar. Administre aquilo que é teu, cuide daquilo que é teu, das coisas que dizem respeito a você. E em segundo lugar, cuide dos assuntos que são teus, dos quais ou você é parte do problema ou você é parte da solução. Porque isso é uma dica também. Se alguém for contar alguma coisa para você, você antes pergunta o seguinte: meu irmão, eu sou parte do problema? Não é parte do problema. Eu sou parte da solução desse problema? Não, também não. Então não preciso saber disso. Porque senão é fofoca. Não tem a ver comigo. Eu não vou resolver nada. Eu não sou nem parte do problema, nem da solução. Você só está compartilhando uma coisa que eu não deveria saber. Isso é fofoca. Então assim, cuide daquilo que ou você é o problema ou você é a solução. Passando disso é maledicência. Pensa nisso, se a gente se dedicar, se a gente se empenhar um pouquinho mais para cuidar daquilo que é nosso, a gente vai ter menos tempo para pecar.
Menos tempo para ficar falando, cuidando, administrando aquilo que não é nosso. Menos tempo para ficar se intrometendo na vida dos outros. Quem não busca esse alvo, além de não dar conta de lidar com as próprias questões, ou melhor, de não dar conta de cuidar das questões dos outros, eu nunca vi problemas dos outros serem resolvidos com gente se metendo na vida dos outros. Resolve. Você está ali, depois de uma calamidade ou de uma situação em que você perdeu muito dinheiro, cheio de dívida, chega alguém e fala, você deveria ter administrado melhor seu dinheiro. Eu faço diferente. Isso não vai ajudar em nada. Não agora. O que eu faço agora? Bom, se você quiser me ajudar, vamos traçar um plano. Aí sim. Quando a gente fica perdendo tempo, primeiro que a gente não ajuda a pessoa, segundo que a gente deixa as nossas coisas de lado. A gente não mantém, a gente não administra aquilo que já tem. E aí sabe o que acontece? A gente perde tempo. Você olha para trás e fala, o que eu construí na minha vida? O que eu fiz com a minha vida? Eu fiquei me metendo na vida dos outros. Você perde saúde. A idade vai passando. Você vai tendo problema de saúde. E aí você olha e fala, nossa, eu fiquei cuidando dos outros, não cuidei de mim. Você, talvez, perde oportunidades de emprego, de se aperfeiçoar. Você perde bens, posses. Você estava olhando para o outro lado. E as suas coisas aqui caindo aos pedaços. O ladrão roubando e você, olha lá fulano, a vida dele lá. E você perde relacionamentos também. Tem gente que perdeu o casamento, porque ficou intrometido no casamento dos outros, pensando só na vida dos outros, esqueceu o seu lar. Muitas vezes a igreja tem esposas que vêm para a igreja, atividade segunda a segunda, manhã, tarde e noite. E o marido começa a olhar e fala, cadê minha esposa? Está na igreja, que Deus é esse? Que Deus é esse que tirou minha esposa de casa, não faz mais comida, não lava mais a roupa, não está mais presente comigo? Que Deus é esse? Bom, não é Deus que está mandando isso. Isso aí é ídolo que a gente criou. Atividade, a gente criou. Deus nunca mandou fazer isso. Culto, de segunda a segunda, tirando pessoas e dividindo famílias. Perde relacionamentos. Porque você está cuidando da vida dos outros, é sua. Está caindo aos pedaços. Cuide daquilo que é seu. Daquilo que tem a ver com você. Terceiro alvo, pelo que nós devemos nos empenhar, Paulo diz no final do versículo 11. Trabalhar com as próprias mãos. Diferente do que muitos na nossa época pensam e dizem, o trabalho foi algo criado por Deus, tá? Há quem diga que quem criou o trabalho não tinha o que fazer. Bom, esse tinha muito o que fazer. Foi Deus. Você lembra? Gênesis 1 e 2 diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias. No 7º descansou. Deus foi quem criou o trabalho. Foi o primeiro a trabalhar. E quando Deus cria o jardim do Éden e coloca o homem dentro do jardim, o que Deus diz para o homem? Você vai cultivar e guardar tudo isso que eu fiz. Você vai trabalhar. Antes que o pecado entrasse no mundo. O trabalho só se tornou algo mais penoso e que trouxe desgaste, incômodo depois da queda ao pecado. Aí agora a gente tem que comer derramando o suor do rosto. Mas o trabalho é algo que Deus criou. Tanto é que o próprio Paulo foi um exemplo a ser seguido. Lembra do capítulo 2, versículo 9? Olha lá, rapidamente. Capítulo 2, versículo 9. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Paulo foi um exemplo, e é exemplo para todos os pastores e presbíteros e líderes. Trabalhe. E que as pessoas percebam que você trabalha. Não seja um encostado preguiçoso, trabalhe. E Paulo diz, eu fui um exemplo disso. Mas ao mesmo tempo, na sua segunda carta, a gente vai chegar lá, quando for pregar a segunda carta. Mas rapidamente, uma página à frente, capítulo 3, de 2 aos Tessalonicenses, versículo 10. Olha o que Paulo diz lá, 3:10. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Tudo bem, você é livre para não trabalhar, mas também para ficar em jejum intermitente. Para que haja comida em um lar, para que haja abrigo, sustento, alguém precisa trabalhar com as próprias mãos. Alguém precisa se esforçar para conquistar recursos. Portanto, das duas uma, tá? Na sua vida, na sua casa,
na sua história. Das duas, uma. Ou você faz isso por conta própria, ou você trabalha para conquistar o seu sustento, ou alguém está fazendo isso em seu lugar. Alguém está trabalhando por você, porque não existe almoço grátis. Isso é uma ilusão. Não existe moradia de graça. Não existe vestimenta de graça. Não existe internet e Wi-Fi de graça. Alguém está pagando. Alguém está trabalhando por aquilo que você está consumindo. É por isso que Paulo ordenou: trabalhem com as próprias mãos. Concentrem-se nisso. Esforcem-se a cumprir isso. Caso contrário, sabe o que vai acontecer? Vocês vão depender de outros para conseguirem se sustentar. Queridos, é claro que há pessoas que realmente não conseguem ou talvez não podem mais trabalhar. O que a gente faz com pessoas assim? Talvez a gente fique esperando que o Estado faça alguma coisa e muitas vezes o Estado não faz alguma coisa. O que a gente faz com alguém que gostaria de trabalhar, mas não pode ou não consegue mais trabalhar? Bom, como igreja nós socorremos essas pessoas. Nós ajudamos essas pessoas. Nós sustentamos essas pessoas. Nós amamos essas pessoas. Mas se nós estivermos gastando os nossos recursos com quem poderia trabalhar, mas não trabalha, como é que a gente vai poder socorrer os que verdadeiramente precisam? Se o recurso vai estar aqui na mão. Aqui vai uma dica de ouro, tá? Isso vale para a vida toda. Vale para a igreja, mas também em todas as áreas da vida. Não viva encostado sobre um auxílio social. Não se contente com isso, dizendo assim: estou ganhando um recurso do Estado, eu até poderia trabalhar, mas para que eu vou trabalhar? Alguém está pagando as minhas contas. É muito melhor ficar aqui cuidando da vida dos outros, porque é isso que acontece com quem não trabalha. Vai ocupar o seu tempo com o ócio, com pecados. Tendo a possibilidade de trabalhar, não viva encostado em auxílios. Deus não aprova gente preguiçosa. Deus não abençoa gente folgada. Tem mais um comentário aqui. Se Paulo considerou que os tessalonicenses precisavam ser exortados nessa área, porque tinha problema lá na vida da igreja. E a gente vai ver isso na segunda carta. Mas significa que nós também precisamos de exortação nessa área. Nós precisamos de pessoas que nos exortem a trabalhar dignamente. Você precisa de pastores, de presbíteros, de líderes de grupo, de discipuladores que te exortam. Você tem que trabalhar, cara. O tempo já está passando. Você é preguiçoso, tem que mudar isso. Você precisa de gente assim. Eu preciso de gente assim. Mas também nós precisamos ser as pessoas que exortam os outros. Precisamos ser uma igreja que desafia uns aos outros. Tem que trabalhar. Deus quer que você trabalhe. Por que você está encostado nesse auxílio que você recebe? Não. Você pode fazer mais. Você pode servir de alguma forma. Vamos trabalhar. E nós também precisamos ouvir aqueles que nos exortam nesse sentido. De que adianta saber que a gente tem que trabalhar, mas não praticar. A gente tem que ouvir. Talvez alguma coisa vai ter que mudar na sua segunda-feira. Por que nós faríamos tudo isso? Bom, o texto termina no versículo 12. Paulo dizendo o seguinte: vocês vão fazer tudo isso para atingir dois propósitos. Primeiro, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora. É o que ele diz no versículo 12. O nosso comportamento, o nosso estilo, a nossa caminhada de vida deve ser coerente com aquilo que a gente diz crer. Afinal de contas, as pessoas ao nosso redor, os descrentes, eles observam tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos, não é verdade? Parece que depois que você se converte a Jesus, os olhos deles aumentam. O tempo todo está alguém te observando, mesmo que você não veja. Alguém está olhando, olha lá o crente lá. Olha lá a crente lá. Vamos ver. Vamos ver se o discurso está de acordo com a prática. E eles estão vendo, especialmente quando a questão é esse assunto aqui, o trabalho. Quando a questão é dinheiro, eles observam. Aliás, os dois assuntos que Paulo tratou nesse começo do capítulo 4 são os assuntos que mais indicam se de fato a nossa fé é genuína. Paulo falou de sexo e agora está falando de trabalho, dinheiro.
Sexo e dinheiro são as coisas que as pessoas mais observam. Se nós nos convertermos de verdade, essas duas áreas vão começar a mudar na nossa vida. A forma com que nós trabalhamos dignamente ou não trabalhamos afeta o nosso testemunho de Jesus às pessoas. Ou vai confirmar que aquilo que o Evangelho diz é verdade, ou vai negar. Porque eu já cansei de ver gente no mercado de trabalho que leva uma Bíblia para o trabalho, que para o seu trabalho para pregar para as pessoas, que arrota dizendo: eu sou crente, você tinha que ir para a igreja comigo, você vai para o inferno. Mas a vida dela é uma vida de ímpia, é uma vida que nega tudo que essa pessoa está dizendo. É uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa maldizente, é uma pessoa desonesta, é uma pessoa que não se arrepende, que não perdoa. As pessoas estão observando. Nós precisamos pensar nisso. Mesmo no trabalho, nós estamos em missão. Você é um discípulo de Jesus, chamado a fazer discípulos de Jesus. E se você está no trabalho, também lá, pelo seu testemunho, o seu exemplo, e sendo um bom profissional. Primeiro propósito, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora. Segundo, para que vocês não venham a precisar de nada, como Paulo termina o versículo 12. Isso é óbvio, né? Se a gente trabalhar diligentemente, a gente não só vai poder comprar as coisas que a gente precisa e deseja, mas também a gente vai ter com que ajudar a quem precisa. Não é o que Paulo diz quando escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 28? Ele diz: aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para ter com que se sustentar, mas não só isso, mas para poder ajudar quem precisa. Se você trabalha dignamente, você não vai precisar da ajuda de outras pessoas e ainda vai poder abençoar outras vidas. Mas quem vive dependendo dos outros, sem de fato precisar, poderia estar trabalhando, mas não trabalha. Quem vive assim acaba cada vez mais miserável. Quem vive dependendo dos outros está sempre pedindo mais. Está sempre precisando de mais. Parece que sempre falta, né? Nunca está bom o suficiente. Quem vive assim, na verdade, não ama Deus, não ama o próximo, ama a si mesmo. Ama o próprio ventre, o seu próprio prazer, o seu próprio conforto, a sua própria preguiça. O que é que Deus espera da sua família? O que é que Deus espera dos seus filhos antes do retorno de Jesus? Como é que irmãos em Cristo devem se comportar como igreja? 2 lições. Primeira lição: amem-se generosamente. Segunda lição: trabalhem dignamente. A pergunta final é: por que nós faríamos isso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Segundo aos Coríntios 8, 9, Paulo diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Por que nós faríamos o que Paulo disse? Por que nós amaríamos generosamente? E por que trabalharíamos dignamente? Bom, por 2 razões. Primeiro, porque para nos tornar seus filhos, para nos tornar parte da sua família, Deus nos amou generosamente. E para isso Jesus teve de trabalhar dignamente. Jesus tomou sobre si a nossa pobreza, a nossa culpa, a nossa dívida, para que pudéssemos ser perdoados. Em outras palavras, se nós comemos hoje, não só pão físico, mas se nós comemos o pão espiritual, se nós nos alimentamos da graça, do perdão de Deus, se nós temos vida, é porque alguém nos amou generosamente. É porque alguém trabalhou dignamente em nosso lugar. Esse alguém é Jesus Cristo. Quem conhece um Deus assim, quem foi salvo por um Deus assim, não pode responder de outra forma senão imitar esse Deus. Ele me amou assim.
generosamente. Ele trabalhou dignamente para me salvar. Deus ensina seus filhos a amarem uns aos outros generosamente e a trabalharem dignamente. Amém? Vamos orar. Deus, nós te damos graças pela tua palavra, que nos exorta, nos confronta, mas sempre para o nosso bem. Como um pai que disciplina os seus filhos, o Senhor faz isso por meio da tua palavra, e o teu Espírito vai nos golpeando para que abandonemos o pecado e busquemos mais a santidade. Toda disciplina no início não parece ser boa, e não é, dói. E talvez hoje o Senhor tenha nos ferido, mas nos feriu para o nosso bem. Melhor são as palavras de alguém que ama, mas que ferem, do que aquele que só elogia, só dá tapinha nas costas, mas não repreende o erro. Então, obrigado porque a tua palavra fez esse papel de nos exortar, mas ao mesmo tempo de nos lembrar que somos amados. O Senhor trabalha até hoje pela nossa salvação. Então, nós podemos, confiantes na tua graça, aprender contigo, a amar como o Senhor ama e a trabalhar como o Senhor trabalha. Que a nossa igreja seja marcada como uma grande família de fato. Uma família que tem os seus problemas, sim, que briga, mas no fim do dia chora, se arrepende, pede perdão, se abraça e participa da mesa juntos. Inclusive é isso que nós vamos fazer agora, Senhor. Queremos participar da mesa, lembrando de que estamos ao redor da mesa do Pai. E ao lado temos irmãos que estarão conosco no céu, que foram salvos por Jesus, mesmo que a gente não goste muito deles. E como todo bom pai, o Senhor pede que a gente dê a mão para o outro antes de comer. Essa é a vida cristã. Nos ensina, Senhor. Nos dá graça para cumprir aquilo que o Senhor pede de nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.